Queridos amigos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião pública. Olha que o cachimbo faz a boca torta. O hábito, não é? Estamos começando mais um grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Sim. E dando as boas-vindas aqui a todos e todas. Nós sabemos que na gramática feminino e masculino fica o masculino, mas está virando meio que um hábito, não é? Então, damos aqui as boas-vindas, primeiramente, Roberta, que está aqui no estúdio, seja bem-vinda, Roberta, Maria Zan, Cecília, Luciene, Andréia, Mara, Thelma, Rita, sejamos todos bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É uma alegria estarmos juntas, né? E juntos. Também temos espíritos desencarnados aqui conosco também, estudando e nos ajudando, claro, neste encontro, que é uma tarefa do nosso lar espírita, Servos de Maria, que está completando seu 11º aniversário. Nós estamos fazendo, não botamos aqui, mas vamos botar. Nós estamos fazendo o nosso projeto imagem aqui na tela, aos sábados, começamos sábado passado, a gravação já está aqui no canal, da primeira parte. Nós tínhamos programado fazer em 3 partes, mas deve dar pelo menos umas 5, porque na medida em que há uma boa participação, dúvidas e tudo, é claro que vamos respondendo e levamos mais tempo, não é? Isto não é mal, de jeito algum, e só nos felicita a todos, porque também enriquece o estudo. Então, fica aqui o convite para a participação aos sábados, das 17 às 18h30, horário do Brasil, e das 21 às 22h30, horário aqui de Portugal. Muito bem. Vamos tirar isto aqui. Pronto. Temos as nossas reuniões públicas, todos os domingos, às 17 horas, horário Brasil, 21 horas, horário Portugal, onde estudamos sempre a narração dos evangelistas, conforme está no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Todos que estão chegando hoje pela primeira vez também estão convidados a participar. E nossa mensagem inicial do livro Palavras de Vida Eterna. A mensagem de hoje é a de número. Este livro é do Espírito Emmanuel, recebido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem 179, a penúltima mensagem. Título: Discernir e corrigir. Emmanuel destaca o versículo 2 do capítulo 7 do evangelista Mateus, lembrando que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos o Sermão da Montanha, ok? Então, temos aqui um versículo de Jesus no Sermão da Montanha. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Emmanuel vai comentar as palavras de Jesus da seguinte forma: viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência,
caiu em penúria dolorosa. Isto, então, foi o material de um possível comentário de quem soube disso. Usufrui, e ele sugere assim, que isso pode acontecer conosco, não é? Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade, por arrojar-se em terríveis despenhadeiros do coração que, às vezes, os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Interessante isso, não é? Então, muitas vezes, com muita instrução, pode nos chegar mais facilmente tendências a orgulho, a pessoa se achar melhor que a outra porque sabe mais isto ou aquilo. E diz Emmanuel que aquelas pessoas mais simples, menos instruídas, facilmente conseguem evitar essas tendências orgulhosas de rudeza com o coração alheio. E ele dá um outro exemplo. Um companheiro detinha oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham em vão ter, não é? E procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de... Isso agora um outro. Está dando, assim, exemplos de situações em que a pessoa recebe recursos, poderia agir melhor, mas às vezes não é isso que acontece. Desfruta ambiente distinto, capaz de elevá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Outro exemplo agora, mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes, mas emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso, diz-nos Emmanuel, podemos observar e referir, ou seja, podemos comentar, né, nos referir a isto. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível, não é possível a nós, a imediata penetração no campo das causas. Ou seja, nós vamos ver muitas pessoas que achávamos que poderiam ter aproveitado melhor os recursos, assim como outros, de repente, podem achar isso de nós também. Mas fato é que nós não podemos nos aprofundar no campo das causas que geraram aquelas quedas. Então, estão nos pedindo o quê? Para nós refletirmos se será melhor para nós comentarmos sobre casos sobre os quais definitivamente não temos conhecimento. Essa aqui é a verdade. Diz-nos então, tudo isso realmente podes observar e referir. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade com a soma de problemas que lhe pesam no espírito. Quer dizer, será que teríamos ou faríamos melhor que esses companheiros que muitas vezes sinalizamos em queda se nós estivéssemos no lugar deles? Não te permitas, assim, pensar ou agir diante desse ou desses companheiros sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma. Então, embora nós tenhamos certeza do que foi que aconteceu naquela situação, e isso nos remonte
há uma austeridade que sim, aquilo foi um erro, ponto, não é? Ele vai nos dizer que a compaixão é o melhor remédio que podemos doar a esses doentes da alma. Então, propiciar o remédio da fraqueza aos doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Então, em vez de fazermos referências, muitas vezes pouco piedosas, porque não sabemos, e mesmo se soubéssemos, não é? O ideal seria calar e orar em favor dos caídos ou necessitados. A piedade, a compaixão será, sim, a melhor atitude diante daquele que vemos em queda. Não vamos esquecer que é agir para com o outro como gostaríamos que agissem conosco. E numa queda, também nós gostaríamos de receber, ao invés de reprimendas e vamos dizer assim, remoques, que seriam comentários pouco caridosos, gostaríamos de receber a compaixão do entendimento que nos ajudasse no soerguimento. Então, é justo que também assim procedamos, não é? E Emmanuel conclui nos dizendo assim: se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, todos nós, sabendo a diferença entre o bem e o mal, Deus nos faculta que, diante disto, possamos ajudar aqueles que estão desviados do caminho do bem. É claro que nós sabemos que a ajuda tem certos critérios. Não podemos ajudar quem não quer ser ajudado, mas podemos ajudar de forma indireta. A pessoa não quer ser ajudado, ou está ainda sem perceber o próprio erro, muitas vezes isso acontece. Nada impede que nós recorramos à prece. Então, a prece não vai nos exigir sequer que entremos em fala direta com o outro. Podemos rogar a Deus, unidos de quê? Compaixão, benesses e bênçãos aos nossos companheiros caídos. E, quando nós estivermos em queda ou desviados do que seja melhor para nós, com certeza gostaríamos do mais fundo do nosso coração que também irmãos nossos orassem a Deus por nós, não é mesmo? Vamos então à nossa prece inicial. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui nos reunirmos para estudarmos esta obra fundamental dentro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, Senhor. Abençoa o nosso amado codificador Allan Kardec, que tanto trabalhou para organizar esta revelação que nos foi trazida pela falange do Espírito de verdade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a pacificarmos a nossa mente, a fim de melhor aproveitarmos o estudo da noite de hoje, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Seja bem-vinda, Regina. Seja bem-vinda, Rosane. Nós estamos começando aqui o estudo. Estamos ainda na introdução, sabemos, né? Aqueles que estamos já tendo iniciado o estudo aqui no grupo,
Mas quem está chegando hoje, pela primeira vez, nós estamos na introdução do Livro dos Espíritos. Hoje vamos ver o item número 6. Ainda nos faltam alguns itens para começarmos a primeira pergunta, não é? Antes disso, ainda passaremos pelos prolegômenos, que é uma introdução da obra. Essa introdução aqui é uma introdução geral. O que vamos ver depois da introdução geral são os prolegômenos. É uma introdução específica da obra. Então, eu vou pedir, como nos outros encontros e nos futuros também, se houverem questões, dúvidas, comentários, é só colocarmos aqui no chat, ok? Muito bem. Item 6, então. Neste item 6, o que nós vamos ver será um resumo dos principais itens que a doutrina nos traz. É como se fosse um resumão, assim, para, vamos dizer assim, nivelar, né, os nossos conhecimentos, não só isso, todos os 17 itens aqui da nossa introdução geral. Vejamos, então, o item 6. Como dissemos, os seres que assim se comunicam nessas comunicações do mundo espiritual para o mundo encarnado. São eles mesmos, os espíritos, que se revelam o que são, né? Ele vai dizer assim, que esses seres que se comunicam designaram-se a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, inteligências, não é? E como tendo pertencido, alguns, pelo menos, revelado por eles, ok? Pertenceram, alguns pelo menos, a homens que viveram na Terra. E os outros não viveram? Podem ter vivido, mas não fizeram citação a esse respeito. Vejamos como um estudioso e cientista, como era Kardec, não é? Ele se atém aos fatos. Então, se foi narrado, pode ser dito, se não foi explicitado, não é referido, certo? Então, os espíritos da revelação, homens que viveram anteriormente na Terra. Alguns deixaram isto claro, outros não deixaram claro, podem ter vivido sim, mas não explicitaram isso. Eles, os espíritos, constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Ué, mas nós não somos espíritos? Sim, mas nós temos uma espécie de glossário, né? Vocabulário espírita, para nós entendermos o sentido de certas palavras. Nós temos um idioma rico, mas mesmo assim, algumas palavras têm mais de um significado, Kardec já nos trouxe isso aqui. Então, nós tivemos que espíritos são os desencarnados, que habitam o mundo espiritual. Enquanto estamos encarnados, seremos os homens, né? Os humanos, a humanidade terrestre encarnada. Então, eles constituem, os espíritos, o mundo espiritual, como nós constituímos, nós quem? Os homens, os encarnados, Kardec, obviamente, encarnado à época, durante a nossa vida. Essa vida é a encarnação, porque é claro que também os espíritos vivem no mundo espiritual, nessa dimensão que chamamos mundo espiritual. E esta nossa dimensão que nós chamamos de mundo corporal. Resumimos aqui, diz Kardec agora, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que nos transmitiram, os espíritos,
a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Muito bem. Então, haverão objeções que Kardec irá responder. Então, ele vai nos dar agora informações que vão habilitar a nós que estamos estudando a entender depois as respostas que Kardec dará às objeções. Primeiro ponto, Kardec vai trazer neste resumo, e todos os pontos estão entre aspas, cada um deles. Por que, Cristina, está entre aspas? Porque é tirado, não é Kardec que está escrevendo. Tudo que está aqui, entre aspas, foi trazido pelos espíritos. É informação mesmo do Livro dos Espíritos, que vamos ver depois, mais a miúde, no decorrer da obra. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno, não tem início e não tem fim. O Espírito é eterno? Não, porque nós temos início. Partir que começa quando Deus nos cria. Então, nós temos um início, mas nós não temos fim. Então, Deus é eterno e o Espírito é imortal. Deus é eterno, imutável. Então, as suas leis, elas não mudam. São o que são. Sejam as leis físicas, sejam as leis morais. Imutável, imaterial. Então, não há matéria em Deus. Nos espíritos, há matéria? Há matéria, que é o princípio material, que não é o espírito, mas que está ligado ao espírito. Então, todos nós temos o princípio material que está conosco desde a nossa criação como princípio inteligente. Somos unidos ao princípio material e ficaremos unidos até nos tornarmos espíritos puros. Mas Deus, embora nós sejamos inteligências, criados à imagem e semelhança da inteligência suprema, Deus não tem princípio material. Ele cria o princípio material. Ele não tem. Então, ele não tem matéria. Ele é imaterial. Único. Isso quer dizer que não existe outro Deus. Onipotente. Deus tudo pode. Tudo pode dar-nos claramente o sentido de poder. Há um poder, e o poder, ele é manifestado através da vontade soberana de Deus. Ora, se é o poder manifestado da vontade de Deus, então este poder apenas ocorre para o bem, porque a vontade de Deus, ela é o bem puro, na sua total pureza. Soberanamente justo e bom. Deus é todo bondade e todo justiça. Isto nos dá um senso de equilíbrio. Não é? A bondade e a justiça têm que estar o quê? Juntas. Porque se faz o bem sem justiça, já deixa de ser o bem, não é? E isso não acontece com relação a Deus. Tudo bem? Criou o universo, Deus, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais.
Deus cria e aí começa a nossa saga nos 3 reinos, até chegarmos, enfim, ao reino hominal. Quais são os 3 reinos, Cristina? Mineral, vegetal e animal. Depois disto, nós vamos ter a individualização do princípio inteligente, e aí então seremos alçados aos seres racionais, dotados de razão, os espíritos. Seja bem-vinda, Marta. Explica um pouco mais sobre esse princípio material. Nós vamos ver tudo isto depois, com mais detalhes, Marta, no decorrer da obra, ok? Então, aqui é mesmo para a gente saber. Deus, o Criador, cria continuamente e continuará criando. E ele cria o quê? Princípio inteligente e princípio material. Algumas pessoas dizem que espírito e matéria. Não é bem isso. É princípio inteligente, princípio material. Uma vez criados esses 2 princípios, eles se unem, mas são criados separados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vão evoluir. Primeira etapa da evolução é uma evolução anímica, é uma evolução das formas, onde nós vamos ver uma evolução do princípio material, enquanto que o princípio inteligente fica lá, em germe, porque ainda não é hora. Ok? E nisso ele vai passar na sua evolução anímica pelos 3 reinos. Ao chegar no reino hominal, depois do animal, já tendo o princípio inteligente individualizado, ele vai começar a sua trajetória de evolução moral. Ah, mas e aí? Vai parar a evolução material? Não. Na medida em que o espírito melhora moralmente, a sua vibração melhora e o seu corpo espiritual vai se tornar mais sutil. Jesus nos diz para fazermos brilhar a nossa luz. E é exatamente isso. À medida em que eu vou melhorando, nós vamos vibrando cada vez, a vibração vai ficando cada vez mais rápida e alta, e isto, em determinado momento, faz nossa luz brilhar. Nós não sabemos que os espíritos elevados, eles têm luz própria, não é? Então, a partir daí, nós começamos a sutilizar esse corpo espiritual, que passa a ser sutilizado pela melhoria moral, porque passamos a vibrar diferentemente. Por isso que, se desencarnarmos maus, a nossa vibração é pesada, longa e lenta, e vai fazer com que nós estejamos chumbados em esferas densas, sem luz. Na medida em que vamos tendo uma vida moralizada, escolhas positivas, de acordo com a lei de Deus, a nossa vibração melhora. Desencarnamos, podemos não ir para esferas de luz, mas vamos para colônias que ficam em nível umbral, porque ainda necessitamos reencarnar. Não é? Tá bem, Marta? Mas foi mais um comercial, porque vamos ver isto depois de novo. Mas eu achei extremamente válida a sua solicitação, porque realmente é um assunto um pouco que exige, às vezes, mesmo um pouco mais de explicação, não é? Nossa, de vez em quando dá um retorno terrível, né? Vocês desculpem, que a gente ainda não descobriu por que esses retornos às vezes acontecem, né, Roberta? Esse mistério que nos persegue, mas vamos descobrir numa determinada hora. Continua Kardec a destacar os pontos. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal.
Seres materiais são seres encarnados. Vamos ler até o final e depois voltamos. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual, isto é, dos espíritos. Mas nós acabamos de dizer que o princípio inteligente não está dissociado do princípio material. Sendo assim, quando os espíritos falam sobre seres materiais, falam de seres encarnados. Porque os seres do mundo espiritual, os desencarnados, também têm matéria, que é o perispírito, o corpo espiritual. Ora, se ele tem o nome de corpo, já estamos vendo que é matéria. Então, esta matéria é mais plástica do que esta que é muito densa. Né? É tão densa que com o tempo ela oxida e chega uma hora que não serve mais. Temos que devolver e retornar à pátria espiritual. Então, nós temos, e vamos ver isso aqui. Daqui a pouquinho, então, nós vamos chegar nesse ponto. Gente, é incrível, porque esse retorno só dá quando a gente está transmitindo. Vamos ter que descobrir o que é isto. Vocês desculpem, por favor. Sim, obrigada. Beijinhos, Marta. Vamos lá, continuar. Então, vamos lá, de novo aqui. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, mas o corpo de carne, ok? Os seres imateriais, quando ele fala imaterial, é sem essa matéria densa aqui do mundo encarnado. Os seres imateriais, um mundo invisível, invisível aos olhos encarnados, ao mundo invisível ou espiritual, isto é, dos espíritos. O mundo dos espíritos, ok? Mas os espíritos no mundo espiritual têm um corpo, que é o perispírito, o corpo espiritual. Tudo bem? Se não entenderem, por favor, digam. O mundo espiritual é um mundo. Se eu for aproximar isso aqui, eu consigo fazer. Consigo. Deixa eu tentar. Alô? Vamos ver se é assim. Não. Continua. Está dando retorno na mesma. Então, não adianta. Não adelanta. Vamos adiante. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, se hoje o planeta Terra virasse pó físico, nós ainda estaríamos ligados numa outra dimensão, num mundo. Seríamos transferidos para um outro mundo, não ficaríamos à deriva. Não. Primeiro, se o nosso planeta virasse pó, os espíritos saberiam com muita antecedência e iriam programar uma transferência para um outro mundo. E por que o mundo viraria pó? Por determinação do alto, nada aleatório. Assim como a nossa existência não é aleatória, nada no universo é aleatório, porque tudo é criação de Deus. Não é? Então, nada vai acontecer de forma aleatória, ok? O mundo espiritual é o mundo... já vimos. Isso aqui eu queria voltar porque o mundo espiritual é o mundo normal. É aquele que nós habitamos. Podemos ficar milênios sem reencarnar. Espíritos endurecidos podem resistir a reencarnar. E Deus permite... Cristina, por que Deus permite isso? Porque Deus não tem pressa. O que são 1000 anos, 2000 anos? Quem está perdendo se colocar de uma forma intransigente, endurecida, diante da sua própria
exigência de natureza espiritual, que somos espíritos, de progredir. Quem vai perder com isso? Só a pessoa vai perder tempo. Só perde tempo, que não é nada terrível, porque afinal somos imortais. Ah, mas se atrasou muito. Se atrasou muito em relação a quê? Porque vamos imaginar que estejamos numa escola. Estamos numa escola, temos 14 anos e terminamos o primeiro ciclo. Mas não terminamos, estamos repetindo de ano, e alguém vai chegar, pô, tem 25 anos e está no último ano do ensino, o quê? Médio, fundamental, já não sei mais. Desculpa, primeiro ciclo. O primeiro ciclo é fundamental, né? E aí tem 30 anos, 40 anos no ensino fundamental, não quer ir para frente. Olha, a gente até poderia dizer, não, a pessoa então chegou com 80 anos e ficou no ensino fundamental, morreu no ensino fundamental. Isso não acontece com o espírito. Nós nunca seremos espíritos velhos. Tipo assim, já está velho demais para isso. Nunca estaremos velhos demais para nada, porque não ficaremos velhos, ninguém mortal envelhece. Depois da velhice tem a morte. O espírito morre? Não. Envelhece? Não. Amadurece, sim. Pode ficar imaturo e ir amadurecendo mais ou menos tempo. Pode ficar imaturo, mais imaturo, mas não vai ficar velho. E sempre é tempo do espírito. Ok? Então, não há pressa. Deus não tem pressa. O único que poderia ter pressa, vamos dizer, somos nós, criaturas, diante do tempo que perdemos. Né? Batendo lá a cabeça com aquilo, não quero, não aceito e tal. A providência tem paciência conosco. E sabemos que eles sabem promover em nós situações que têm como objetivo nos ajudar no nosso processo de amadurecimento. Regina, vamos deixar nosso like. Regina, você é uma fofa. Olha, então, falando aqui as palavras da Regina, deixem nosso like, deixem o vosso like. Então, esse mundo espiritual é o mundo normal, o mundo onde habitamos. Estamos por aqui só um tempinho. Toda vez que reencarnamos, chegamos aqui, mas nunca é a mesma coisa, né? Porque o tempo vai promovendo mudanças nesse mundo, né? Pelo menos chegamos aqui, a moda é diferente, isso é certo, né? E muitas outras coisas vão mudando, claro, também não estou a brincar. Então, ele é o nosso mundo normal, o mundo do espírito é o mundo espiritual. Primitivo, por quê? Porque está sempre lá, desde sempre, para nós. Eterno, porque, vamos imaginar, isso é uma coisa assim que desafia a nossa capacidade de abstração. Ora, Deus é eterno e Ele cria desde sempre. Entendem isso? Nós temos início, a criação não, porque Deus sempre criou. Então, às vezes a gente quer, não, mas espera aí, deixa eu trazer isso para o meu concreto aqui. Como é que a gente vai trazer isso para o concreto? Que a criação sempre existiu. Nós somos criaturas, partes da criação, nós começamos a existir num determinado momento. Então, nós somos imortais. A criação de Deus, ela é eterna como o próprio Deus, porque Ele cria desde quando? Ele não tem início. E Ele nunca vai criar. Exige de nós, né? A gente fica assim meio, isso me dá um nervosinho aqui no cantinho do meu cérebro. Mas tudo bem. É por isso que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Não é só com relação moral, com relação mesmo à nossa capacidade de entendimento, que estamos melhorando, com certeza, inequívoca.
nos últimos séculos, o quanto temos progredido na nossa inteligência, não é? Então, o progresso intelectual, ele vem, isso está aqui no Livro dos Espíritos, ele vem antes do progresso moral. Conhecer, saber, e depois saber discernir melhor a partir daí o que é certo e o que é errado. Vimos isso na página de hoje, não vimos? Do certo e do errado? Esqueci. Continuando aqui. Então, esse mundo espiritual é eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. A tudo, a tudo. Tudo que... Porque ele está falando para nós encarnados, ok? O mundo espiritual, ele existe antes do planeta Terra e vai continuar existindo quando o planeta Terra não existir mais. Cristina, o planeta Terra um dia não existirá mais? Sim. Por quê? Porque as estrelas, elas morrem. Nós estamos num sistema solar. O Sol é uma estrela. E as estrelas têm um tempo de vida. Ah, mas olha só, para o nosso Sol morrer, é muito tempo. Está certo que nós somos imortais. E certo é que vamos ver o nosso Sol morrer. Mesmo que estejamos em outro sistema solar até lá, vamos receber uma informação do jornal lá do mundo espiritual, Sol do sistema solar apaga-se hoje. Seremos informados. Tá? Daqui a eras e eras e eras. E é muito interessante que nós falarmos de espíritos, de nós, além da matéria, alargarmos o nosso entendimento realmente do que seja a vida. Por isso que os espíritos tentam trazer isso aqui para o nosso contexto, não sair muito. Às vezes Kardec faz certas perguntas Kardec faz uma pergunta que é assim, larga. Aí os espíritos respondem voltando para cá. Tipo assim, não convém a gente falar isso tudo. Vamos voltar comedidamente para limites onde o nosso entendimento se sinta confortável. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. Ele não está falando dos seres do mundo espiritual, ele está falando do mundo espiritual em si, ok? Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. E aí eu não sei vocês, mas cada vez eu presto mais atenção no retorno da minha voz. Vocês estão... Não está ouvindo, Roberto? Eu estou ouvindo aqui tão claramente. Deve ser isso que eu digo para a Roberta, vocês não sabem. Mas eu só estou ouvindo um chiadinho bem... Aqui é um chiadinho, que é um pouco mais que um chiadinho, mas é só para perturbar, não tem problema. Que não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, deixa rolar. Sem problema. Ó, falei isso tudo, não deu um retorno. Eu digo que é um fenômeno de defeito físico, gente. É. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material e ele está perecível. Está falando de quem? Dos espíritos encarnados, do mundo corporal. Envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Olha que aqui ele está falando do homem, do encarnado, como espírito. Certo? Porque o espírito encarnado, revestindo temporariamente um envoltório material perecível. Então, o espírito, o desencarnado, quando reencarna, ele recebe esse envoltório material perecível, cuja destruição pela morte
diz restitui a liberdade. A gente tem medo, né? E a gente tem medo. E ele está dizendo que a morte é a restituição da nossa liberdade. Porque isto aqui é uma prisão. A gente adora. E devemos ter muito cuidado a respeito com esta prisão. Porque ela tem uma missão importantíssima nas nossas vidas mortais. Nos ajudar a progredir. Aqui emergimos em contextos planejados para tirar das nossas capacidades o melhor e sairmos da encarnação melhores do que quando chegamos. Esse é o objetivo. Chegamos aqui X, saímos 2X. Esse é o objetivo. Sairmos melhores, enriquecidos efetivamente com as nossas experiências. Olha que interessante, né? Caixão, dizem, caixão não tem o quê? Não tem cofre, não tem gaveta, não é isso? Então, o enriquecimento que temos na vida, embora muitas vezes, é claro que nós precisamos da matéria para sobreviver, de dinheiro, precisamos, mas enriquecer, que é muitas vezes o objetivo de muitas pessoas, primeiro, pesa-nos. Segundo, não levamos nada daqui. Então, pode ser um peso também que levamos conosco, porque isto pode criar apego. Então, se eu tenho, posso ficar tendente a ter apego. E aí, do lado de lá, os meus herdeiros, não é, podem sofrer as injunções de alguém que não quer que ninguém fique com o que a pessoinha, pobrezinha, desencarnada, acha que era dela. Quando estudamos a doutrina espírita, vamos nos liberando de certas ideias totalmente equivocadas e que podem sim ser ideias de perturbação, até mesmo em graus mais severos para a nossa mente. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, já vimos isso. Os espíritos também já vimos isso. Entre as diferentes espécies de seres corporais, temos muitas, não temos? Várias espécies de seres corporais. Dizem os espíritos que Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Nós não somos espíritos primitivos. Nós já somos espíritos imperfeitos. Né? Os espíritos primitivos são daquelas primeiras encarnações. Nós já temos um discernimento do bem e do mal, e aí começamos a usar o quê? O livre-arbítrio. E aí, Deus, o Criador, vemos a natureza, tanta coisa bela, e vamos ver certos detalhes. É interessante que os espíritos dizem aqui, que ele escolheu a forma humana para ser a forma destinada às encarnações dos espíritos. Isso é bastante interessante, poderia ter sido num elefante, não poderia? Imaginou ser humano num elefante? Aí poderíamos, nós, com a nossa inteligência criativa, né, poderíamos pensar muitas coisas. Seria interessante, olha, essa espécie, aquela espécie. No entanto, nós, seres racionais da criação, habitamos este corpo, nessa disposição como é o do corpo humano. E diz lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, a casa do Pai tem muitas moradas,
que a forma dos espíritos dos diferentes mundos habitados, dizem lá, é sempre a forma humana. Interessante isso, né? A gente vai juntando aqui, ali, aqui, ali. E sempre a forma humana não é isso aqui que a gente está vendo, né? O que é a forma humana? Cabeça, tronco e membros. Essa não é assim que nós definimos, né? Assim, a forma humana. Uma vez estávamos assistindo uma reportagem sobre o futuro do planeta Terra e dizendo como seria o homem, né, o ser humano, daqui a não sei quantos milhares, milhares e milhares e milhares de anos. Então, que os nossos dentes seriam como as cerdas da baleia, não teríamos mais nem cabelo, nem sobrancelha, nem cílios, já imaginaram? Orelhas, só 2 buraquinhos. Olha que fofo, que bonita, né? Então, às vezes, a gente imagina que a gente vai ser, em todos os mundos, seres humanos. Não é isso que diz, fala de forma humana. Mesmo assim, o nosso entendimento do que é a forma humana é um tantinho limitado. Nós temos uma ideia de forma humana. Será que é isso que os espíritos querem dizer? Seria interessante que sempre eles falassem alguma coisa para passar uma foto, tipo isso, porque a gente fica aqui imaginando com a nossa cabecinha, que não é lá um avanço, né? Vamos lá. Agora... sim, eu acabei de ler a frase, né? Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. Ou seja, o nosso corpo é bem mundo menos avançado. A nossa forma ainda, nossa matéria é ainda um tanto grosseira, devido ao nosso estágio atual de desenvolvimento moral. É o que ele vai dizer. Chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os demais. Então, nós aqui, seres humanos deste planeta, temos uma autoridade, uma superioridade moral e intelectual às demais espécies do planeta, correto? É assim mesmo que tem que ser. E ele vai dizer assim, que nós já vimos quando falamos de alma, lá no início, item 2, se eu não me engano, não é? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Quando nós estamos desencarnados, nós somos espíritos. Quando nós estamos encarnados, quando esse espírito recebe um corpo que vai ser, em algum momento, devolvido à natureza, aí não somos mais espíritos, somos almas. Somos espíritos encarnados. Há no homem 3 coisas. É aquilo que eu ia falar antes, mas me lembrei que isso aqui estava aqui, então não quis ir adiante. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o homem, quando ele fala, é o quê? O espírito encarnado. Então, a primeira coisa que o encarnado tem: corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ele está falando deste corpo aqui, do corpo de carne. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, ele está falando do corpo, ele está falando do espírito, mas nós sabemos que tem outra coisa, que é exatamente o terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E o que é isso, então? Que laço é esse? É o perispírito, o corpo espiritual, que também é matéria, certo? Mas nós sabemos que, assim como alma quer dizer espírito encarnado, quando ele fala de matéria, ele está falando de matéria deste plano encarnado, ok?
A matéria do perispírito é uma matéria sutil, como nós falamos, até plástica. Ela é moldada pelo pensamento. Então, vamos dizer que nós desencarnamos Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, ele teve outras encarnações depois de ser Públio Lentulus. Públio Lentulus, aquele senador romano do livro Há 2000 anos, romance que Emmanuel traz através da mediunidade de Chico Xavier, que, Roberto, diga, fale. Vamos ter um grupo de estudos sobre a obra, e todo mundo leu os seus livros, há 2000 anos, exatamente. Então, vai começar em setembro, atenção, vamos conhecer essa experiência de Emmanuel no livro Há 2000 anos, contado por ele mesmo, ele que encontrou Jesus, que o convidou para segui-lo, e ele recusou. Ele foi algo que marcou profundamente a sua história, e por ter sido a encarnação em que ele conheceu Jesus, embora ele tenha tido outras vestes corporais em outras encarnações, quando ele aparece no mundo espiritual, tanto para Chico quanto para quem seja, ele aparece como Públio Lentulus. Por quê? Porque ele plasma aquela aparência de Públio Lentulus. Então, isso nós podemos fazer. É claro que Emmanuel tem recursos que muitas vezes espíritos mais materializados não têm. Eu saio daqui como Cristina, vamos dizer que eu saio daqui uma Cristina de 80 anos, só para ter uma ideia, né? E aí, depois de um tempo, até posso ficar uma Cristina de 60, ou de 40, mas eu continuo aparentando ser a Cristina, porque esta última é a minha referência, né? Eu que vou reencarnar de novo ainda, e tal. Cristina tá bom para mim. Quem for chegando desencarnando vai me reconhecendo, não tem por que eu ficar pegando uma encarnação lá de 1000 anos atrás. Nem vou falar 2000. 1000. Então, bom, o corpo espiritual é plasmado pela mente. Se a mente estiver perturbada, se a mente estiver caótica, como é que está a aparência do espírito? Sujo, com roupas rasgadas. Por isso é que nós vemos espíritos aparentando tanta miséria física, que é um reflexo da miséria mental, ok? Do desequilíbrio mental. Vou dizer aqui uma coisa que eu tenho costumado dizer ultimamente. Nosso maior bem, nesse momento, a humanidade sempre foi, mas hoje, inegavelmente. Então, temos que ter muito cuidado, muito carinho em cuidar, é a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio mental, ok? No ONU já vimos isto. 2 minutos. Roberta, como assim, Roberta? Você deixou chegar em 50 e não falou nada para a minha pessoa. Você queria me induzir que nem foi semana passada, né? Passou um tempão. Bom, hoje, então, este item 6, porque é um resumo, traz muita coisa. Nós vamos continuar na semana que vem. Ok? Quase. Então, tudo bem? Não tivemos, fora a Marta, que pediu para eu explicar um pouquinho mais sobre o princípio material. O resto foi tudo tranquilo? Então tá, né? Vamos fazer a nossa prece. E agradeço desde já a presença de todas e todos, que vamos contar aqui aqueles que nos escreveram no chat, né? E os nossos também amigos espirituais, que não precisam se esforçar numa transcomunicação instrumental, de escrever do mundo espiritual no chat, a gente não precisa. Né, Roberto? Imaginou o susto?
Clarencio. Aí aparece assim, imagina, olha só, hein? Que pessoa soberba. Imaginar que Clarice ia aparecer no chat, né? Nem André Luiz que dirá Clarencio, ministro de nosso lar. Mas é isso. Jesus amado, obrigado, Senhor, por esses momentos enriquecedores que aqui passamos juntos no estudo e na energia compartilhada de todos nós, dos dois planos da vida, Senhor. Muita alegria, muita gratidão por podermos estar em mais uma segunda-feira reunidos aqui, estudando o Livro dos Espíritos. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços, ajuda-nos, Mestre, a estarmos atentos e a nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós. Hoje e sempre, Jesus, graças a Deus. Então, um beijo no coração e que Jesus esteja conosco, muita paz a todos.